Pessoal, é o seguinte, vamos lá, né? Continuar a saga da zoologia, fazendo o estudo aqui do reino animalia, né? Então, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. É o seguinte, meu povo, nós estamos aí estudando o reino animal, né? Nós já vimos que todos os animais são seres eucariontes, multicelulares, heterótrofos, né? Por ingestão, tem como reserva energética o glicogênio. A gente viu que lá no reino das plantas, as plantas são seres eucariontes, multicelulares, autótrofos e apresentam como reserva energética o amido. Então, esse reino é o reino mais complexo, em que abrange os 9 filos. Já tivemos a aula introdutória, a gente viu que os animais eles serão mais evoluídos em relação à sua fisiologia, né, em relação aos seus sistemas, de acordo com o seu desenvolvimento embrionário. Então, entre esses 9 filos, nós já estudamos poríferos, que são os animais mais simples, que não apresentam tecidos, nem órgãos, nem nada disso. Por quê? Porque eles são ablásticos, eles não apresentam folhetos germinativos. Aqueles que vão dar origem a tecidos e órgãos, quem são? Ectoderme, mesoderme e endoderme. O segundo filo são os quinidários, representados por água-viva, hidro do mar, anêmona do mar, que já surgiu uma novidade lá, né, nesse filo, porque eles chegaram na fase de gástrula durante o seu desenvolvimento embrionário, diferente dos poríferos que só completaram a fase de blástula, né? Então, esses animais já apresentam o que? Um sistema digestório incompleto, mas já apresenta só com boca, não tem ânus. Lá surgiram os folhetos, né, ectoderme e a endoderme. No terceiro filo, que foi dos plateumintos, é o terceiro filo, que são os vermes de corpo achatados. Eles são animais triblásticos, ou seja, os 3 folhetos embrionários surgiram, que é ectoderme, mesoderme e endoderme, e eles são classificados como seres acelomados, ou seja, não surgiu o celoma durante a sua vida embrionária. Lembrando que o celoma é a estrutura que vai dar origem à cavidade torácica, onde vai abrigar o que? Os órgãos, né, internos. Por isso que esses animais, esses vermes são achatados, porque eles não têm essa cavidade torácica. E entrando aqui no quarto filo, o quarto filo foram dos nemateumintos, que eles já foram animais o quê? Pseudocelomados, surgindo lá o que? Um tubo digestório completo, com boca e ânus, né? Nós já estudamos da fisiologia, né, desses animais, então a gente vai entrar aqui no quinto filo, que é o filo dos anelídeos. Aqui, minha gente, já vai ter outras novidades evolutivas, como, por exemplo, eles são animais celomados. Tanto faz vir na ordem evolutiva os anelídeos ou os moluscos, que são os animais de corpo mole, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Poríferos, quinidários, plateumintos, hemateumintos. Então, anelídeos, ou pensei que eu tinha gravado a aula de moluscos. Então, tanto faz na linha evolutiva, vinha anelídeos ou moluscos primeiro. Por quê? Porque o celoma surge aqui. Então, o celoma, ele surgiu durante o desenvolvimento embrionário, em que vai dar origem à cavidade torácica. Aqui a gente vai encontrar, sabe o que, gente? Pulmões. Aqui a gente vai encontrar coração, porque já tem uma estrutura verdadeira, uma cavidade torácica, que vai abrigar todos esses órgãos. Mas, enfim, quem são os anelídeos? São animais que têm um corpo segmentado, metamerizados, tipo uns anéis no decorrer do corpo, daí o nome anelida, né? Esse filo é dividido em 3 classes, esses animais, eles são inseridos nessas classes de acordo com a presença de cerdas. Cerdas são os ciliozinhos que vão garantir, tipo, na locomoção do indivíduo, tá? Então, quais são as 3 classes? Tem a classe dos oligoquetos, que são aqueles que apresentam poucas cerdas. Quem entra aqui? Minhocas. Tem a classe dos poliquetos, que já vem apresentar uma maior quantidade de cerdas. E a classe dos hirudíneos, que não apresentam essas cerdas. No caso, quem entra aí são as sanguessugas, né? Também, esses indivíduos aqui vai possuir um clitelo. O clitelo, que é um órgão reprodutor levemente maior que o resto do corpo do indivíduo. Então, a gente vai ver no decorrer da aula. Então, esses animais, ele possuem um corpo dividido em anéis,
né? Por isso que a gente chama eles de animais metamerizados, o corpo é segmentado, vivem em ambientes aquáticos ou úmidos, né? Eles apresentam um tubo digestório completo, porque eles são animais o quê? Triblásticos, eles são animais celomados, né? Em relação à reprodução, ela é sempre sexuada, ou seja, tem a troca de material genético, né? Através dos gametas, das células sexuais. Sendo assim, existem os seres o quê? Hermafroditas, que é chama de monóicos, mas também tem aqueles seres que são dioicos, ou seja, de sexo separado. Então, a gente vai entender, estudar a classificação de cada um. Então, vamos lá bem rápido. Em relação à classificação geral, os adelídeos são animais de corpo segmentados, também chamados de metamerizados, são triblásticos, são celomados, apresentam um sistema digestório completo. Aqui eles são ainda animais protostômios, né? Surge primeiramente a boca e depois o ânus. Então vamos falar da primeira classe dos poliquetos, que são as nereidas. Certo? Esses animais, eles são predominantemente marinhos, certo? Eles atuam como predadores, que vai ser um tipo de nicho que eles realizam a caça, digamos assim, entre aspas, à noite. Apresentam a cabeça com olhos primitivos e grande parte desses anelídeos é de sexo separado, ou seja, eles são dioicos. Deixa eu mostrar aqui as cerdas para vocês. Olha aqui as cerdazinhas, tá? Ó. Eles apresentam grande quantidade de cerda, por isso que está na classe dos poliquetos. Na segunda classe, que é dos irudíneos, representando são as sanguessugas, não apresentam esses cílios. Na verdade, eles apresentam duas ventosas. Tá vendo a ventosa anterior e a ventosa posterior? Esses animais, eles são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue ou fluidos corporais de vários animais. Vivem em ambientes de água doce. Certas espécies de sanguessugas podem ingerir espécies inteiras de animais. Os irudíneos são hermafroditas, ou seja, são monóicos, apresentando sexo masculino e feminino. E a fecundação dos anelídeos é cruzada e o desenvolvimento é direto. Como assim a fecundação é cruzada? Isso acontece aí no caso dos irudíneos, que é a sanguessuga, e das minhocas, que são os oligoquetos. Eles são hermafroditas. Então, eles têm o aparelho reprodutor masculino e feminino. Eles poderiam realizar uma autofecundação, né? Como acontece em alguns vermes, por exemplo. Mas a fecundação aqui vai ser cruzada. Como assim? Imagina aí, essa minha mão é um anelídeo hermafrodita e esse outro braço é outro anelídeo hermafrodita. Então, eles irão fazer uma fecundação cruzada para garantir o quê? Uma variabilidade genética. Tá? Minha gente, tô parecendo uma doida. O outro grupo, né, que é dos oligoquetos, que apresentam poucas cerdas, que representam as minhocas, são animais que se alimentam de pequenos animais, fungos e bactérias, facilita o processo de decomposição da matéria orgânica, porque no seu sistema digestório nós iremos encontrar, sabe o que é aqui, minha gente? Papo e moela. O papo é onde vai armazenar nutrientes e a moela vai triturar. Então, como eles conseguem armazenar uma grande quantidade de nutrientes, né, a terra vai... uma grande quantidade de nutrientes, eles atuam como animais que irão fertilizar o solo. Então, eles têm essa grande importância na agricultura, né? Então, ó, são importantes o processo de fertilização no solo, enganchou. Os oligoquetos são hermafroditas, podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. Então, eles realizam a fecundação cruzada também, o desenvolvimento... no caso dele aqui será direto, não tem fase larval, né? Então, aqui a fecundação desses anelídeos é cruzada, apresentando desenvolvimento direto. Em relação ao seu sistema digestório, ele é completo, eles são protostômios, surgiu primeiramente a boca, depois o ânus. A digestão vai ser de forma extracelular, né? Vai acontecer nesses órgãos aí. O intestino deles apresentam dobras. E uma coisa que é interessante, apresentam papo, moela, boca e ânus, que vão facilitar a digestão desses animais. Em relação ao sistema circulatório e o sistema respiratório, olha, apesar deles serem animais celomados e serem animais triblásticos, nós aqui ainda iremos encontrar alguns animais que irão
realizar sua respiração pela pele, né? Vai ser de forma cutânea, por difusão, né? Também chamada de tegumentar. A respiração é do tipo cutânea ou tegumentar, mas em alguns representantes marinhos ela é branquial, né? Que vai garantir justamente o quê? Captar o oxigênio que está difundido na água, né? As brânquias. Em relação à circulação, ela é um tipo de circulação fechada, ou seja, aqui vai ter a presença de quê? De vasos sanguíneos, aqui vai ter um coração. Tá vendo aqui? Esses órgãos estão surgindo aqui porque eles são animais celomados. Então já tem uma cavidade torácica que vai abrigar esses órgãos, tá? Porque quem dá origem aos órgãos são os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Só que, olha, lá em nematelmintos, eles são triblásticos. Eu não vou nem pegar... eu vou pegar os nematelmintos e os plateumintos. Eles são triblásticos, mas nem por isso eles apresentam todos os órgãos. Por quê? Por conta do celoma que não tinha. Plateuminto é acelomado e nematelminto é pseudocelomado. Então não tem uma cavidade torácica para abrigar esses órgãos. Aí, em relação ao sistema nervoso, é do tipo ganglionar, né? Formado por vários gânglios conectados por um cordão nervoso chamado de periesofagiano. Tá? Então, esses gânglios garantem justamente o que? A percepção de estímulos do meio interno, do meio externo do indivíduo. Então, esses gânglios, né, eles se estendem pelo todo o corpo do animal. Aqui, ó. Tá vendo? Em relação ao sistema reprodutor, vamos lá. Com exceção dos poliquetos, são todos monóicos, ou seja, as minhocas, as sanguessugas são todos hermafroditas. A fecundação vai ser interna, vai ser uma fecundação cruzada para garantir o que? Uma variabilidade genética, né? Detalhe, a fecundação ela pode ser não só interna, mas também externa. O desenvolvimento vai ser direto, ou seja, não apresenta fase larval. Isso acontece nas minhocas, nas sanguessugas, porque nos poliquetas o desenvolvimento é indireto, apresentando uma fase larval. Olha como é que acontece. Deixa eu ver se tem imagem aqui. Não, tem aqui. Olha como é que acontece a fecundação cruzada. Eles, por serem hermafroditas, poderiam realizar uma autofecundação, né? Mas eles realizam uma fecundação cruzada. Eu tenho aí dois oligoquetas, né? Que são as minhocas, em que os dois são hermafroditas, em que eles se aproximam e lá irão fazer troca de espermatozoides, né? E como eles apresentam uma estrutura chamada de casulo, que no caso aí vai ser Desculpa, gente. Antes de eu falar do casulo, tanto em uma minhoca como na outra, existe uma estrutura chamada de clitelo. É aí no clitelo que vai acontecer a troca de gametas, de células sexuais, tá? Então, o que é que vai acontecer? Após isso, serão liberados, né, os óvulos, que são as células sexuais femininas, nesse casulo aí, em que depois vai acontecer a união de óvulos e espermatozoides, né? E depois disso, vai ter a liberação do casulo já com os óvulos que surgiram dessa fecundação. Então, aí depois esse indivíduo vai se desenvolver, até chegar na sua fase adulta. Isso é o tipo de reprodução sexuada, fecundação cruzada, garantindo uma variabilidade genética, desenvolvimento direto, e a fecundação interna também pode ser externa. Aqui a gente fala sobre agora a importância que esses animais apresentam. Aqui é a importância medicinal, no caso, as sanguessugas, né? Os orientais utilizam a minhoca há muito tempo em forma de chá contra asma, bronquite e hipertensão. Eu não sabia que a minhoca tinha essa importância medicinal, não. Olha, isso aí eu não sabia. Tô vendo agora nesse slide. Eu sabia da importância medicinal do sanguessuga. Eu já sabia o chá, no caso. Mas para bronquite e asma não sabia, não. Já ouvi falar de hipertensão. Agora, para bronquite e asma não sabia. Aí, em relação às sanguessugas, elas, né, a secreção de substâncias anestésicas e anticoagulantes. Eles liberam uma substância que é a iridina.
que essa substância ela tem um poder de anestesia, né? E também anticoagulante, porque elas evitam uma hemorragia, né? Eles estancam o sangue, atuando no processo de coagulação sanguínea. Então, o que é que eles fazem? Eles usam, né, o uso pós-cirúrgico, através da sucção pelas ventosas, a sanguessuga, o sangue coagulado é retirado e o tecido pode se recuperar com maior facilidade. Aqui também nós temos uma importância ecológica e ambiental, né? As minhocas, no caso do grupo dos oligoquetos, atuam como verdadeiros arados naturais, porque constrói galerias subterrâneas, revolvendo, né, o solo e assim aumentando sua aereação e drenagem de água. Então, os cientistas descobriram que as minhocas podem ser usadas para medir os níveis de poluição do solo. Como esses anelídeos se alimentam de grande quantidade de terra, com restos de vegetais, alguns poluentes, como certos inseticidas, podem ficar retidos em seu organismo. Então, aqui, eles são animais que apresentam importância medicinal, importância ecológica, né, econômica. Como eu falei, eu acho que no início da aula, que as minhocas são utilizadas muito na agricultura, né? No processo de biocultura, que é a excreção de amônia, bactérias quimiosintetizantes. A gente sabe que as substâncias nitrogenadas participam no desenvolvimento das plantas, né? Então, devido às excreções que são liberadas por esses animais, que é em forma de amônia, então a amônia vai atuar na fertilidade do solo. E eles também atuam como indicadores da qualidade da água. E ainda existem... então, pronto, agora o vizinho chegou com música. Pode... Saudade, né, minha filha, de um forró? Continuando, meu povo, eu sei que vocês estão me achando doida. Mas vamos lá, eu não vou parar o vídeo, né? Porque o som passou, já tô terminando a aula, eu não vou fazer isso, meu povo. Ai, meu pai. Olha, é o seguinte. Então, além deles apresentarem essa importância econômica e essa importância medicinal, ainda apresentam importância gastronômica, certo? Existe um prato aí, requintado, da culinária das ilhas de Samoai, né? Que é no Oceano Pacífico, gente. Que eles colocam, sabe o quê? Minhoca. Ai, meu Deus do céu, eu não tenho coragem. Então, aqui nós temos a importância do filo para os homens em relação às sanguessugas. E algumas poliquetas são usadas como isca de pesca, né? Em relação aos oligoquetos e poliquetos, contribui direto ou indiretamente para a alimentação de algumas espécies consumidas pelo homem. E também no solo, sua capacidade escavadora resolve o solo arejando, enriquecendo com nutrientes. Isso favorece o plantio e aumenta a capacidade da colheita. Então, a gente finaliza aí, né? Já o quê? O quarto filo? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Não, o quinto filo do reino Animalia, tá? Ficam faltando agora só 4. Quem são os outros 4? Os moluscos, artrópodes, equinodermos e os cordados, que é o filo que você encontra animais, o quê? Vertebrados, tá? Até de poríferos até equinodermos são todos invertebrados. Então, a gente está estudando a evolução de características. Olha aí, só para a gente finalizar. Os poríferos, eles são animais o quê? Ablásticos, não tem folhetos embrionários, não tem nada, né? Quando chega nos quinidários, já surge o quê? Os folhetos embrionários, que é ectoderme e endoderme, já é uma novidade evolutiva, né? A presença desses tecidos germinativos e a presença de um tubo digestório, incompleto, mas sim. Quando chega nos plateumintos, surge o quê? Outra novidade. Surge o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. Eles são triblásticos, né? E eles são classificados já acelomados, né? Ou seja, não tem uma cavidade torácica, mas existe essa classificação porque já surgiu a mesoderme. Porque, no caso, quem dá origem ao celoma é a mesoderme, tá? Nos nemateumintos, eles já são classificados como pseudocelomados, já surge o que é aqui uma cavidade, uma falsa cavidade torácica, e assim eles apresentam um sistema digestório completo. E nos anelídeos,
já surge uma novidade. O quê? O celoma. Eles são animais que apresentam, eles são celomados, são animais que vão apresentar o quê? Um sistema circulatório, né? Aqui a gente encontrou o quê? Vasos sanguíneos, é uma circulação fechada porque acontece no interior de vasos, tem coração. Em relação à respiração, pode ser pela pele, que a gente chama de cutânea ou tegumentar, ou também aqueles que vivem em ambientes de água doce, né? Os aquáticos, é a presença de brânquias, que vai garantir a troca gasosa, né? Bom, então no decorrer de cada filo, a gente tem que ir anotando as novidades evolutivas e quais as vantagens dessas novidades para cada filo. Tá? Numa prova do Enem, o Enem adora cobrar as novidades evolutivas, tanto do reino animal como do reino plant, né? Agora um vestibular mais específico, aí você tem que saber toda essa anatomia, toda essa fisiologia, entender a questão do desenvolvimento embrionário dos animais. Viu, galera? E bye!